Serão aulas de literatura brasileira, literatura portuguesa, língua portuguesa, a partir de hoje. Quem estiver interessado, se inscreva no meu canal e assista, tá? Sabemos que muitas pessoas não conseguem, confinar o terceiro ano, o cursinho, outras não tem como fazer o cursinho, então eu vou disponibilizar para todos os alunos da rede estadual que estejam interessados e outros. É só se inscrever no meu canal. Nós teremos aula diretamente todas as semanas de literatura brasileira, portuguesa, aulas de texto e redação também, tá? Os interessados se inscrevam no meu canal. Eu vou estar aguardando vocês todos os dias, tá? Para assistir às minhas aulas. Hoje, por exemplo, eu vou falar de literatura, tá? Então, o que é a literatura? A literatura é a arte, a ficção, é a arte de ler, a arte de criar, é a arte pela arte, né? Podemos dizer que literatura, ela está inserida em nosso contexto social. Então, aqui eu vou falar de literatura. O que é a literatura? A literatura vem do latim litera, que significa letra, é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, dentre outros. Ela representa a comunicação, a linguagem, a criatividade, sendo considerada a arte das palavras, a arte de bem-fazer, a arte da ficção, do teatro, da dança. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou em verso, muito antiga, que utiliza as palavras para criar a arte, ou seja, a matéria-prima da literatura, que são as palavras, tal qual as tintas são a matéria-prima do pintor. De tal maneira, o conceito de literatura também pode compreender o conjunto de histórias fictícias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam poemas, romances, contos, crônicas, novelas. Os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano, de forma que provocam sensações e produzem efeitos estéticos, os quais nos fazem entender melhor nós mesmos, nossas ações, emoções, bem como a sociedade em que vivemos, segundo o crítico Afrânio Coutinho. A literatura é, assim, a vida, a parte da vida. Não se admitindo, posso haver conflitos entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comum a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Então, gente, como aqui o autor fala, a literatura, em suma, faz parte do cotidiano, faz parte da ficção, faz parte da arte, faz parte da dança, faz parte do teatro, faz parte de tudo que faz parte na nossa vida também, Então, aqui temos, nesse sentido, devemos lembrar que o conceito de literatura foi se alterando ao longo do tempo e seu significado tal qual conhecemos hoje é diferente da visão clássica de antanho. Para o filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a focar nos estudos sobre essa arte, a arte literária mimese unitária, tá? Vamos dizer, é uma imitação, é a arte que imita pela palavra, é a arte criada, a arte inventada, a arte fictícia, como eu falei, Então, aqui temos, com efeito, o conceito de literatura foi se ampliando, abrangendo assim diversos textos que englobam os gêneros literários que hoje conhecemos,
literatura infantil, literatura de cordel, literatura marginal, literatura exótica, dentre outros. Então, toda literatura, né, ela parte por um conceito, como ele disse, né? Aqui nós temos, com efeito, o conceito da literatura foi se ampliando e abrangendo, assim, diversos textos que englobam a literatura infantil, a literatura de cordel, a literatura marginal, a literatura erótica. Então, a literatura, ela vai ao longo da história, né? Ela acompanha a história. Literatura é história, literatura é arte, literatura é ficção. Função da literatura. A arte literária, ela representa da realidade produzida de maneira artística, ou seja, possui valores estéticos onde o autor utiliza... Tá, gente? Só um momento. Onde o autor utiliza palavras em seu sentido conotativo figurado para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos do texto. Então, o que é esse sentido conotativo figurado? Vamos dizer, eu tenho um coração de pedra. Que coração é esse? É um coração de pedra mesmo? O meu coração bate forte. Então, é uma linguagem denotativa. Meu coração é real, mas o meu coração de pedra é um sentido conotativo, porque não existe coração de pedra, né? Então, aqui nós trabalhamos dentro da literatura o sentido figurado da arte, tá? Como eu falei para vocês. Nós temos a arte conotativa e a arte denotativa. É um sentido figurado. A literatura se vale do sentido figurado conotativo. É um coração de ouro. Existe coração de ouro? Não. Mas no sentido denotativo, é um coração de músculo, realmente coração de músculo. Então, coração de ouro é um sentido figurado. Então, a gente deve entender que a literatura, ela se vale, né, desses parâmetros conotativos, aonde a linguagem é figurada, ou é criada, inventada, é artística, tá? Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural envolvido no contexto em que fora criada, posto que abarca diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações, e, portanto, que provoca sensações e reflexões do leitor. Para o filósofo francês Louis Gabriel Ambroise, vamos dizer assim, Visconde Ronald, a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. A literatura é a expressão da sociedade. Tudo que ocorre, tudo que acontece, todos os acontecimentos sociais vão estar relacionados à literatura, tá? A sociedade em si é a literatura, tá? Então, aqui nós dividimos a literatura em gêneros, que são gêneros literários. Os gêneros literários, eles são as categorias da literatura que englobam os diversos tipos de textos, tá? Literários, segundo sua forma e seu conteúdo, tá? E em seguida a gente vai entender o que é um texto literário, o que é um texto não literário. E quando eu falei para vocês que é uma linguagem denotativa, é uma linguagem real, e o que é uma linguagem conotativa? É uma linguagem imaginária, criada, inventada. É uma ficção, né? Então tem tudo a ver com a literatura brasileira. Tanto o conceito de literatura se modificou ao passar do tempo como o de gênero literário, uma vez que os gêneros literários abordados por Aristóteles eram classificados de 3 maneiras, semelhantes ao que conhecemos hoje, embora possua diferenças. Tá? Vamos seguindo. Conforme o esquema proposto, nós podemos classificar os gêneros literários em líricos. Que são líricos? Palavras cantadas. Épico, palavras narradas, narrativa. O que é lírico? A lírica, né? Nós temos
poesias líricas, poesias cantadas, quando a gente fala lá de cantiga, cantiga de amigo, cantiga de modo dizer, cantiga, as cantigas líricas, né, cantadas na época do trovadorismo, nós vamos entender muito bem o que é a literatura lírica, tá? Aqui nós temos épicos, são narradas, são histórias narradas, narrativas, gêneros épicos. Sendo assim, os gêneros literários são classificados em gênero lírico, é que possui um caráter sentimental, com presença do eu lírico, por exemplo, as poesias, as odes, os sonetos e etc. Temos também o gênero narrativo. O que é o gênero narrativo? É uma narração, tá? Ou seja, um acontecimento o que ocorre. Pode ser um acidente, pode ser algo, pode ser uma novela, né? Pode ser algo criado. Então, possui caráter narrativo, ou seja, envolve um narrador, um personagem, um tempo, um espaço, por exemplo. O espaço é o lugar, a cidade. O tempo, foi na Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna. Então, envolve o tempo. Por exemplo, os romances, contos e novelas são narrativos, podem também ser narrativos, tá? Tem personagem, tem ação, tem tempo, tem espaço, tá? Então, aqui nós temos gêneros dramáticos. O que é um gênero dramático? Uma dramaturgia, ela possui um caráter teatral, ou seja, vamos dizer, o teatro, né? O teatro é a marca do gênero dramático, ou seja, são textos para serem encenados. Por exemplo, a tragédia, a comédia, a farsa.